Isomaltulose, tá? Ele é um carboidrato disacarídeo popularmente conhecido como palatinose. Vamos discutir aqui sobre custo, benefício, se vale a pena, se funciona, se é tudo lorota, é marketing, tudo sobre a palatinose. Eu recomendo fortemente que você fique comigo até o final desse vídeo, porque a palatinose tem muitas coisinhas a se entrar e depende muito do contexto. Pode ser um péssimo investimento, como pode ser um bom investimento. Então, fica comigo, clica no gostei, se inscreva no canal, porque é um produto caro e você não vai querer desperdiçar o seu dinheirinho. E eu não vou permitir isso, prometo. Pois bem, onde eu encontro a palatinose? Naturalmente, na nossa natureza. Ela está presente no mel, perfeito? E na cana de açúcar. Tem um sabor muito parecido com o do próprio açúcar, porém com um teor, mais sutil. Então, o sabor lembra o do açúcar, só que a mesma quantidade, mais ou menos falando, tem metade do poder em relação ao açúcar. Foi descoberta na Alemanha em 1950, mas talvez alguns anos para cá, talvez uns 2, 3 anos para cá, se tornou muito popular no uso dos atletas. E tudo que é muito antigo, tá, normalmente, e do nada dá um boom, fica a dica para você que está aí. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, sobre as vezes que a mídia televisiva te enganou. Sempre que tiver uma dúvida, procura Leandro Twin, mais tempo que você vai encontrar um vídeo meu no canal. Sempre que algo muito antigo tem um boom muito grande, normalmente, tá, tem envolvido bastante dinheiro colocado para impulsionar um produto revolucionário da década de 50. Pois bem, a palatinose é um carboidrato, tá, que é totalmente digerível. Então não é igual a fibra, que a gente não digere e não conta as calorias. E ela libera lentamente na corrente sanguínea. Ela tem um índice glicêmico um pouco mais baixo porque ela tem na presença ali a frutose. A frutose, já tem vídeo aqui no canal, você pode procurar, ela não é uma vilã, mas nós temos que tomar alguns cuidados com esse carboidrato. E aí, quando você vai ver a propaganda, normalmente é o seguinte: palatinose é um carboidrato de baixo índice glicêmico, com liberação gradual, e por ter essa liberação gradual, você não vai ter um impacto tão grande em pico de insulina, e isso preserva a sua sensibilidade à insulina, te dá mais saciedade. Tudo isso é absolutamente verdade. O que não te disseram é que, como qualquer carboidrato de baixo e médio índice glicêmico, qualquer carboidrato, então, aveia, batata doce, arroz integral, feijão, etc., todos os carboidratos de baixo e médio índice glicêmico, existe essa consideração. E aí na propaganda, as pessoas dizem o seguinte: é o carboidrato para quem quer emagrecer. Não, na verdade não. É um carboidrato que você pode utilizar em qualquer situação, para ganho de peso ou para perda de peso. Tranquilo. Posso usar uma dieta bulk, a palatinose? Pode. Durante o dia, eu não quero dar um pico de insulina tão grande, então no lugar da malto, eu vou usar a palatinose? É válido? Claro. Mesmo querendo ganhar massa muscular, peso, é um bulk? Claro, perfeito. É um bom carboidrato para uma pessoa que quer perder peso? Em termos técnicos, é um bom carboidrato. Em termos práticos, já nem tanto. Normalmente, quem quer perder gordura corporal vai fazer uma dieta hipocalórica, onde se come menos do que o que se gasta. Até isso é novidade. Se você come menos do que o que você gasta, isso normalmente implica em menos comida do que a sua saciedade vai ficar feliz. E aí, quando você troca uma refeição sólida por uma líquida, a sua saciedade tende a cair mais. Porque não importa, o processo digestivo é mais fácil de uma refeição líquida. Nesse caso, para quem busca emagrecimento, comprar a palatinose só por comprar, achando que isso vai ajudar, é uma péssima opção. É um tiro no pé. Por quê? Se eu posso parar e comer feijão, vou ficar horas muito mais saciado do que a palatinose. Então a palatinose ela entraria nesse contexto como uma refeição
que você pode substituir. Eu não posso comer, e aí eu quero colocar um carboidrato líquido, e aí eu coloco a palatinose. Beleza. Aí é show de bola. Quanto é o quilo da palatinose, pô, Leandrão? É salgada a brincadeira. Perdoe, né, a piada, porque ela é doce, mas eu falei que é salgada a brincadeira. Mas é caro. Por que não utilizar farinha de aveia no lugar? Farinha de batata doce? Ou simplesmente uma fruta? Eu vou liquidificar uma banana? Vou liquidificar uma maçã? Uma pera? Morangos? Então nós temos diversas opções de carboidratos de baixo índice glicêmico, que são muito mais baratos. Agora, vamos assumir que eu estou numa dieta de ganho de peso e eu quero colocar um carboidrato de fácil digestão, só que eu não quero estourar no índice glicêmico. Eu não vou botar malto durante o dia. Acabei de comer, quando eu acordo, 5 bananas, no meio da manhã, 100 gramas de malto. Aí eu posso colocar a palatinose. Pô, Leandrão, mas aí cai na mesma situação. Eu posso também colocar aveia. Exato. Agora eu quero que você entenda, fica comigo. Você pode colocar farinha de aveia e o resultado estético vai ser o mesmo, porque os dois têm um índice glicêmico muito bom. Só que a farinha de aveia tem muita fibra. E dependendo, isso pode ser ruim, como pode ser melhor que a palatinose. E por quê? Porque se esse indivíduo está comendo muita comida, muita coisa, e ele está colocando para dentro muita fibra, então, eu acordei e comi pão integral. No almoço é arroz integral. Na janta eu como feijão ou lentilhas. Durante o dia eu vou comer fruta ou como goiaba. Então ele já está com bastante fibra. Ele vem e coloca aveia, diarreia, gases, distensão abdominal. Aí o que ele faz? Ele troca pela palatinose. Só que aí é uma troca extremamente cara. Vai ficar muito mais caro a palatinose no lugar da aveia. Mas é uma opção legal. Se esse indivíduo não tiver problema com custo, show. Só que tem mais coisa que a gente pode utilizar. Por exemplo, ainda que seja caro, pode sair mais barato do que a palatinose e ser mais palatável. Suco de uva integral, suco de laranja natural. Então a gente vai ter um índice glicêmico ok. Para quem não sabe, suco de uva integral, índice glicêmico baixo, alimento fantástico, com muito mais fitoquímicos do que a palatinose. Então ele é de fato superior. E você pode utilizar numa refeição ali, acompanhando, até para ajudar a descer algo sólido. Então, como vocês podem ver, eu não estou aqui para falar mal da palatinose, estou aqui para falar a verdade. Que ela é tudo o que dizem, é sim. Tá? Menos que ela vai te ajudar a emagrecer. Ela faz parte de uma estratégia de cálculo de macros. Se ela estiver inserida ali dentro, ela não atrapalha. Agora, te ajudar a emagrecer, não. O que vai te ajudar a emagrecer é déficit calórico e exercícios físicos. E bom ambiente hormonal, claro. Porém, ela não é a única opção quando você fala de um carboidrato de baixo índice glicêmico. Você tem outras opções, como, por exemplo, volto a bater na tecla da farinha de aveia, porque é muito barato, tem fibras que pode ser bem-vindo ou não, mas se forem bem-vindas, melhor ainda, e que no caso do cutting, normalmente é. Porque no cutting você diminui a ingestão de comida. Quando você diminui a ingestão de comida e de carboidrato, normalmente você minimiza o consumo de fibras. E aí, se você usa a palatinose no lugar da aveia, você tira mais ainda. A aveia seria uma opção melhor nesse caso. Porque no cutting, normalmente, você vai precisar de mais fibras de todo cantinho, porque você já limitou. Antes eu comia 300 gramas de arroz integral. Agora eu como 100. Então pronto, a fibra já caiu para 1/3 só nessa refeição. E aí eu vou colocar palatinose para diminuir? Não. E uma outra coisa, que vale sempre falar. Você não precisa comer de 3 em 3 horas. No meio da manhã, Leandro, eu precisava fazer uma refeição líquida e tal. Não, você não precisa. Você pode simplesmente fazer o café da manhã e colocar, por exemplo, uma psyllium nele, uma fibra, e isso vai tornar ele de digestão mais lenta, que vai segurar até o almoço tranquilamente. Leandro, que legal, eu não sabia disso. Como é que é esse negócio de comer de 3 em 3 horas, então? Que vantagens eu tenho? Pois bem, já está nesse vídeo aqui, tá? Então, já entendeu da palatinose? Comer de 3 em 3 horas. Quais são as vantagens? Porque em alguns casos tem vantagem sim. Então clica aqui nesse vídeo para você entender perfeitamente e não gastar dinheiro à toa e nem sofrer no dia a dia.